Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, o apagar do círio pascal representa aquilo que acontece na festa de hoje, o mistério que hoje nós celebramos. Cristo ressuscitado sobe ao céu. Nós perdemos sua presença sensível, mas nós não perdemos de modo algum a sua presença. Isso é um ponto importante que nós devemos considerar. A festa da Ascensão é um mistério de presença e de ausência. É um pouco melancólica, mas continua sendo uma festa. É importante nós superarmos uma visão simplista e quase materialista acerca da ascensão do Senhor. O mundo dividido em 3 andares, inferno no subsolo, terra e céu, é uma boa representação, mas não significa que é algo fisicamente correto. Entendam bem. O inferno existe, o céu existe. Mas quando nós falamos que o inferno é lá embaixo, não significa que é fisicamente lá embaixo. Quando nós dissemos que o céu é lá em cima, não significa o céu empíreo, que é esse céu azul que a gente enxerga, onde ficam os astros. A coisa é muito mais profunda, metafísica e teológica do que parece. Nós não podemos passar a acreditar que a festa da Ascensão se resume ao fato de Jesus sair voando e desaparecer nas nuvens. Qual é o verdadeiro significado da Ascensão de Cristo? Eu gostaria de compartilhar com os fiéis um pequeno trecho de uma obra, de uma pregação, de uma meditação do cardeal Ratzinger, em que ele explica qual é o verdadeiro significado da ascensão. E assim nós vamos meditar um pouco e buscar algum fruto para a nossa vida espiritual. O que significa, portanto, a ascensão de Cristo? Significa que nós cremos que em Cristo, o homem, o ser homem do qual todos temos parte, entrou no mais íntimo de Deus, de um modo inaudito e novo. Significa que o homem acha lugar em Deus para sempre. O céu não é um lugar acima das estrelas, é algo muito maior e mais ousado. O fato de que o homem tem lugar em Deus, fato este que tem o seu fundamento na união íntima da humanidade e divindade no homem crucificado e elevado Jesus Cristo, o homem que está em Deus, eternamente um com Deus, Cristo, é ao mesmo tempo o perene está aberto de Deus para o homem. Assim, ele mesmo é o que chamamos céu, pois o céu não é um lugar, o céu é uma pessoa. A pessoa daquele no qual Deus e o homem são para sempre um, de um modo inseparável. Vamos para o céu e até penetramos nele na medida em que vamos para Jesus Cristo e entramos nele. Nesse sentido, a ascensão pode se tornar um acontecimento do nosso dia a dia. Vamos destrinchar um pouquinho esse trecho tão profundo do cardeal Ratzinger. Em primeiro lugar, o céu não é um lugar acima das estrelas, o céu é uma pessoa. O mistério da ascensão é o mistério da presença agora eterna da humanidade no seio de Deus. Vamos entender. Deus se fez homem na encarnação. Cristo viveu a sua vida aqui, ensinou, fez milagres, morreu e ressuscitou.
Quando Cristo sobe ao céu, quando ele retorna ao seio do Pai, ele não volta para o céu somente Deus, como era antes da encarnação. Ele volta para o céu agora também homem. A ascensão representa a máxima altura que a humanidade foi capaz de chegar, a máxima altura com que a humanidade foi capaz de ser elevada pelo próprio Deus. Na ascensão, nós temos parte na Trindade. A humanidade agora faz parte da Trindade. A ascensão significa essa elevação, essa união perfeita que já existia em Cristo, mas que agora, na ascensão, se torna glorificada eternamente no paraíso. Celebrar a ascensão significa para nós um motivo de grande felicidade e de certo orgulho, santo orgulho, porque nesse dia nós percebemos e celebramos a grandeza que a humanidade alcançou. Nós percebemos e celebramos a grandeza, a maravilha do plano de Deus para o ser humano. Se Deus tivesse feito qualquer coisa em benefício da humanidade, já seria muito. Se Deus tivesse feito qualquer coisa para fazer com que o homem fosse um pouquinho melhor, fosse elevado um pouquinho acima da natureza. Gente, o homem já foi criado acima dos outros seres da natureza, já é muito. A gente já deveria ser eternamente grato a Deus, mas pela ascensão, pelo mistério da graça que se consuma na ascensão, nós percebemos que Deus exagerou. Nós percebemos que Deus como que chutou o balde. Já que é para elevar o homem, vamos fazer aquilo que ninguém seria capaz de imaginar. Vamos colocar o homem em Deus. Vamos fazer com que Deus e o homem sejam uma coisa só na Trindade. E é por isso, amados irmãos, que nós percebemos que a grandeza dessa festa é um motivo de profunda alegria para cada um de nós. É por isso que mesmo com o apagar da vela, mesmo perdendo aos olhos da nossa sensibilidade a presença física do Senhor, nós continuamos celebrando com grande alegria essa entrada de Cristo no céu, em que Cristo carrega consigo todos os justos, em que Cristo nos espera. A nossa natureza já está no céu, mas nós precisamos ir para lá para consumar a nossa felicidade. O céu não é um lugar, o céu é uma pessoa, Jesus Cristo. E essa glorificação, amados irmãos, ela não é separável do mistério da cruz. O Cristo que foi elevado é o Cristo que foi crucificado. Antes da última ceia, se a gente pega o Evangelho de São João, que é o evangelho mais profundo teologicamente, nós vemos uma passagem em que uns gregos vão até os apóstolos procurando conhecer Jesus. Nesse momento, Cristo começa um discurso em que ele fala sobre a glorificação, em que ele reza pedindo ao Pai que glorifique o seu nome. E a voz do Pai se manifesta dizendo que Cristo já foi glorificado e será novamente glorificado. E nesse momento, Cristo fala uma frase muito emblemática. Cristo diz: quando o Filho do Homem for levantado da terra, elevado da terra, exaltado da terra, ele atrairá todos a si. O verbo utilizado por Cristo para falar desta elevação, que nós sabemos é a elevação da cruz,
Cristo foi levantado no madeiro da cruz, é o mesmo verbo usado também para dizer que Cristo subiu para o céu na ascensão. A elevação de Cristo na cruz e a elevação de Cristo na ascensão é um só mistério de glória. É por isso que a liturgia não cansa de repetir: Deus reina do madeiro. É por isso que São Paulo, pregando, já depois da ressurreição, evidentemente, ele insiste em dizer que ele prega Cristo e Cristo crucificado. É por isso que não faz sentido aquilo que muitos dos protestantes dizem. Por que vocês ficam com Jesus na cruz? Jesus já venceu, já ressuscitou. Porque eles não entendem que a vitória é Cristo crucificado. A elevação de Cristo não representa, vamos entender bem, a ascensão do Senhor não representa uma espécie de revanche contra o diabo, uma vitória contra a morte, como se a morte fosse algo de mal. Sim, é uma vitória contra a morte, mas não é, né? A gente às vezes imagina como se fosse num filme. Tem o herói, aí o herói está lá lutando contra o vilão, aí o herói apanha pra caramba, né? Aí lá pelas tantas acontece um plot twist, dá uma reviravolta, e o herói supera todo o mal e ganha de forma triunfante. Não é assim. Cristo na cruz é Cristo que reina vitorioso. A sua derrota é uma derrota aparente. A ascensão, isso é muito importante frisar, a ascensão e a cruz fazem parte de um mesmo mistério. E é por isso, amados irmãos, que nós, nessa vida ainda de sofrimento, podemos viver aquilo que o cardeal Ratzinger diz: a ascensão pode se tornar um acontecimento do nosso dia a dia. Porque se a gente fala que nós devemos viver no nosso dia a dia a ascensão, alguém poderia questionar: mas eu ainda não venci a morte, eu ainda sofro as dores desse mundo, deste vale de lágrimas. Como eu posso viver a ascensão sem poder ir para o céu, me libertar desse corpo de morte? Isso é possível porque o mistério da cruz e da glorificação são um só mistério. E justamente porque são um só mistério, e é esse mistério que nos aproxima de Deus, e esse Deus, que é Deus e homem, é o céu, né? A gente volta lá para o início da reflexão. O céu não é um lugar acima das estrelas, o céu é uma pessoa, Jesus Cristo. Na medida em que eu me aproximo de Cristo, na medida em que eu penetro no mistério de Cristo, eu vivo na minha vida, já aqui na terra, um mistério de ascensão pessoal. Cada passo que nós damos na caminhada para o céu, cada passo que nós damos na nossa própria santificação, é dar passo a passo numa subida que já é para nós a ascensão. Quando nós morrermos e nossa alma subir para o céu, vai ser somente uma segunda etapa desse processo que já começa agora. Quando nós ressuscitarmos na vinda gloriosa do Senhor e também o nosso corpo subir para o céu, será somente a consumação, a última etapa desse processo que já começou de subida, de ascensão. É por isso, amados irmãos, que a Virgem Maria representa para nós um sinal escatológico. A Virgem Maria representa aquilo que é a nossa própria esperança. Nós rezamos a Salve Rainha, que ela é a esperança nossa, porque nela já se consumou todas essas etapas. A vida da Virgem foi de tal modo uma subida para Deus, um penetrar no mistério de Cristo, que não foi suficiente que ela morresse como todos nós morremos. Ela já estava de tal modo unida a Deus,
que Deus teve que levá-la já de corpo e alma para que ela terminasse essa ascensão que ela já vivia de forma tão profunda na sua vida, que se consumou na sua assunção. A assunção de Maria é a nossa esperança, porque um dia também nós seremos levados para o céu. Amados irmãos, que essa festa, que esse mistério tão profundo, tão difícil talvez, alguns podem estar pensando, né, seja uma ocasião da gente meditar, da gente refletir nessa necessidade que nós temos de desde já ir vivendo a nossa vida de forma mais leve, elevada, de maneira que a gente vá já se desprendendo de tudo aquilo que nos empurra para baixo e que nos impede de se aproximar de Deus, de subir para o seio do Pai. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos nossa profissão de fé.